pensa só, traçar 1.500 quilômetros de civilização bem no coração de uma das florestas mais densas do mundo. E detalhe, não com exércitos, mas com postes de telégrafo. Pois é, hoje a gente vai desvendar a história da Comissão Rondon, uma expedição que, olha, não só conectou o Brasil, mas que literalmente desenhou o estado de Rondônia. É um legado que até hoje é um tema, assim, fascinante e super importante de entender. E toda essa nossa análise de hoje, ela é construída em cima do detalhado caderno HGR-05, que foi preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa para o projeto Aleiro Turbo. É a nossa fonte, a nossa base para a gente entender os pontos que realmente fazem a diferença nessa história. Vamos começar com essa frase aqui. Morrer se preciso for, matar nunca. Que tipo de comandante militar, numa missão para desbravar um dos lugares mais selvagens do planeta, adota um lema como esse? Isso já dá pra gente a primeira grande pista, né? Sobre a filosofia única por trás do Marechal Cândido Rondon e de toda a sua comissão. Então vamos lá. O que foi exatamente a Comissão Rondon? Bom, entre 1907 e 1915, o governo brasileiro deu início a essa missão, que era gigantesca. Objetivo? Conectar Cuiabá, lá no Mato Grosso, a Santo Antônio do Madeira, bem no coração da Amazônia. E como? Com uma linha telegráfica de 1.500 quilômetros. Era uma obra de engenharia, de defesa e, acima de tudo, de integração nacional num território que era completamente desconhecido. A comissão deixou 3 legados imensos. O primeiro é aquele mais visível, sabe? O mais concreto. Vamos ver agora como uma simples linha de postes de telégrafo acabou virando a espinha dorsal de um estado inteiro. E agora, uma pergunta que nos leva direto para o centro da questão. Para instalar os postes e os fios, a equipe do Rondon precisou abrir uma trilha enorme na floresta. Um corredor que ficou conhecido como Picadão. Décadas depois, essa mesmíssima trilha serviu de base para qual rodovia que, hoje, é a artéria principal de Rondônia? A resposta: BR-364. Essa conexão direta entre o Picadão original lá de Rondon e a principal rodovia do estado hoje em dia é um dos pontos mais fascinantes da nossa história. É uma ligação física geográfica que define a região até hoje. E aqui, ó, fica um alerta estratégico. Muita atenção. É muito comum tentarem confundir a gente com isso. Vão jogar lá outras BRs importantes da região, como a 319, a 429 ou a 425. Mas a ligação histórica, o caminho original aberto por Rondon, corresponde, sem dúvida nenhuma, à BR-364. E o mais impressionante é como essa infraestrutura de comunicação acabou semeando o urbanismo do estado. Pensa bem. Para manter a linha funcionando, pequenos postos de manutenção foram criados no meio do nada. Com o tempo, esses postos viraram o embrião de cidades que hoje são polos regionais, como Vilhena, Ji-Paraná e Ariquemes. As cidades literalmente nasceram ao redor dos postes de telégrafo. Agora vamos passar para o segundo legado, que talvez seja o mais profundo e revolucionário de Rondon. A sua política indigenista, que quebrou totalmente com o padrão de violência daquela época. O que a gente vê aqui é uma verdadeira mudança de paradigma. Antes de Rondon, o contato com os povos indígenas era sinônimo de conquista, de conflito armado, de catequese forçada por missões religiosas. Rondon, influenciado pelo positivismo, trouxe uma abordagem radicalmente diferente: contato pacífico, respeito à cultura e uma proteção laica, ou seja, feita pelo Estado e não pela Igreja. E essa filosofia toda se materializou nisto aqui, o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, criado em 1910. A palavra-chave aqui é laica. Foi a primeira agência do Estado brasileiro a tratar da questão indígena sem um viés religioso. O SPI é o precursor direto da FUNAI que a gente conhece hoje. Vamos ao terceiro e último legado, que foi o que consolidou o nome de Rondon não apenas na história do Brasil, mas literalmente no mapa do mundo e, claro, no nome do nosso estado. Esse reconhecimento se construído ao longo de décadas. Primeiro, teve a famosa expedição com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que deu uma fama internacional para Rondon. Depois, em 1915, a conclusão da grande obra do telégrafo. Mas o ápice, a grande homenagem, virem bem depois, só em 1956. Aquela expedição com Roosevelt não foi um passeio, não. Foi uma jornada científica perigosíssima. Mas qual foi o grande resultado prático e geográfico que deu essa fama toda para o Rondon? Simples e direto, eles mapearam o rio misterioso que nos mapas aparecia só como Rio da Dúvida e o rebatizaram como Rio Roosevelt. Isso foi um feito cartográfico e diplomático imenso para a época.
E chegamos a um ano decisivo, 1956. Foi aqui que o reconhecimento pelo trabalho de uma vida inteira se tornou algo permanente no mapa do Brasil. Foi através da Lei nº 2731 de 1956 que o então Território Federal do Guaporé foi oficialmente renomeado para Território Federal de Rondônia, uma homenagem raríssima feita a Rondon ainda em vida e que significa literalmente a terra de Rondon. Certo, agora vamos para a parte mais estratégica. Vamos revisar rapidinho alguns pontos que costumam gerar confusão, sabe? Aqueles detalhes que podem passar batido na hora da prova. Um ponto clássico de confusão é misturar a comissão do telégrafo com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Elas aconteceram na mesma época? Sim, mas eram projetos com objetivos totalmente diferentes. O telégrafo era sobre comunicação e defesa estratégica com mão de obra militar. A ferrovia, por outro lado, era para escoar a produção da borracha, com mão de obra internacional. Inclusive, Rondon era um crítico ferrenho das péssimas condições de trabalho na ferrovia. Outro ponto-chave é a corrente filosófica que guiava o Rondon. É fundamental ter isso claro. Era o positivismo. Não era iluminismo, não era marxismo. Era o positivismo do lema Ordem e Progresso, que valorizava a ciência e a fraternidade como guias para a evolução da sociedade. E, por fim, o objetivo da comissão. A palavra no nome já entrega tudo. Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas. A principal motivação era geopolítica, garantir a presença do Estado brasileiro e a defesa de fronteiras vulneráveis. Não era facilitar o comércio da borracha, que, como a gente viu, era o foco da ferrovia. Para encerrar, fica esta reflexão do professor Marcelo Lessa. O legado de Rondon é mais que história, é uma lição por serviço público. A missão é construir pontes de diálogo e respeito, integrando e pacificando, exatamente como Rondon fez lá na floresta um século atrás. E com isso, a gente fecha a nossa análise. Todo este conteúdo foi extraído do caderno do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Marcelo Lessa. A história de Rondon nos mostra como infraestrutura e humanismo podem sim andar juntos. A pergunta que fica é: quais fronteiras a gente ainda precisa integrar no Brasil de hoje?